Fala família, 100% boa tarde. Sabadinho 18H, é nós que tá e a gente vai fechar a leitura de livro super relax. Tô até tomando meu cafezinho aqui, né? Estamos aí, por que não, né? Hoje retornando, né? Estamos em meio às nossas férias ainda, finalizando aí as nossas férias aí, né? Realmente nessa pegada aí. Então, sim, estamos trazendo um pouquinho das nossas férias para você, inclusive, sim, um livro tão interessante, né? Que é o que as peças contam, né? Aqui não tem ponto, não tem nada, mas para mim é uma pergunta. Por quê? Porque se trata de uma interpretação, né? Bárbara Eliodora, né? Então, tudo o que você precisa saber para descobrir e amar a obra do maior dramaturgo de todos os tempos, Shakespeare. Então, assim, no meu ponto de vista, né, no meu ponto de vista, isso é uma pergunta. Né, e narra-se aqui várias, que eu já vou começar ali, né, vou estar fazendo de sempre, né, galera? Fazendo de sempre, café forte, quente. Então, eu tô aqui, ó. Deixa eu ver se aqui. Não. Aqui mesmo, já tô fazendo aquele papel de sempre, né? Vocês sabem qual que é, né? Compartilha. Compartilha que é o Sabadinho 18H, nós que tá, é, assim, descansando muito, é, muitas atividades, muitas coisas boas. E agora, dando aquela relaxada, daqui a pouco tem carnaval, né? Não dá tempo nem de descansar, dá tempo, né? Mas é daí para a partir de agora, um livro muito interessante, né, ao qual vou estar lendo aqui. Na verdade, o que acontece, né? O livro ele veio da biblioteca do SESC de Nova Friburgo, tá bom? Então, existe datas para a devolução do livro. Por vezes eu renovo, eu estendo, né? Eles sabem disso, mas se não fico só preso ao sábado na leitura, isso para mim fica um pouco difícil, na verdade, tá? Mas tenho me esforçado, né? Tô olhando bem tranquilo, é um livro assim bem legal que vocês vão estar ouvindo hoje, né? Prepara o coração, né? Estou aqui, entrando na live aqui, eu estou fazendo um login aqui também. Estou compartilhando.
Eu sei. Já estamos perdendo um pouco de tempo, né? Ou ganhando, né? Que na verdade. Então vamos, nós na nossa live com o nome Leitura de Livro Férias, com o MCBR 667 americano utilizado. E só em abrir aqui, só em abrir, aqui já me vem conta. Onde que vamos então? Então estamos aqui. 2. Henrique VI, 1590. Personagens: Henrique VI, Henrique V, né? Eu vou falar sexto, rei da Inglaterra, por ser rei, não é? Margaret, rainha da Inglaterra. Henry, duque de Gloucester, tipo do rei e protetor do reino. Duquesa de Gloucester, Suffolk, ministro do rei, amante da rainha cardeal Winchester, tio do rei, louco por poder, duque de York, que ambiciona a coroa Jack Cade, que se apresenta como herdeiro em levante armado pelo duque de York. Esses são os personagens e já está também já assim amarrando, né, as diretrizes, mais ou menos qual é a personalidade, né, de cada um ali. Então vamos lá. Vou pegar aqui que fica mais fácil. Estas peças têm, assim como a anterior, uma ação que é válida em si, isto é, guarda independência em relação às suas duas companheiras, mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra perfeitamente, mas a Inglaterra independência em relação às suas duas companheiras, mas ao mesmo tempo se integra perfeitamente no plano geral do conjunto. A história começa com a corte tomando conhecimento dos termos do contrato de casamento de Henrique com Margaret, que o tio e protetor Henry de Gloucester começa a ler, mas, de tão chocado, não consegue continuar. O rei, no entanto, fica encantado com a noiva e até promove Suffolk de conde a duque. A incompetência do rei faz com que a luta pelo poder agora atinja a própria Inglaterra. Nesse cenário, 3 grupos que se rivalizam, um chefiado pela rainha e Suffolk, outro comandado pelo tio cardeal Winchester. Estes dois satisfeitos com o domínio sobre o rei, e um terceiro, o do duque de York, que quer tomar a coroa para si. Os 3, reconhecendo que nada poderão enquanto Gloucester continuar a defender Henrique, unem-se contra aquele, sendo ajudados pela ambição da duquesa de Gloucester, sua mulher, que é tola o bastante para contratar bruxos para ajudá-la a convencer o marido a tomar para si a coroa. A felicidade com que o rei se deixa enganar é ilustrada com uma cena em que falsos milagres são imediatamente desmarcados por Gloucester. A distribuição de Gloucester começa quando a duquesa é pega planejando a morte do rei. Gloucester é acusado de ter conspirado contra a monarca, conseguindo que ele abra mão do posto de protetor do reino. Uma vez acusado,
Gloucester sabe que não há de sobreviver e é efetivamente assassinado por ordem de Suffolk e Winchester, depois de ver a mulher se humilhar e banida. O conflito entre York e os Lancaster continua fervilhando, mesmo que oculto. Quando irrompe uma revolta na Irlanda, Suffolk e Winchester manobram a fim de enviar York para sufocá-la, sem pensar que com isso estão dando a ele a única coisa que lhe falta, um exército. York parte, mas antes arma um levante popular, Jake Cade, homem esperto do povo, porém manipulável, fazendo-se passar por um candidato ao trono que na realidade já morreram. Shakespeare mostra o desastre da situação com o ignorante Cade fazendo discursos sobre seus planos de governo, proclamando não ter medo de espada nem de fogo, e brada aos companheiros. Sejam bravos, então, pois seu capitão é bravo e promete reformas. Na Inglaterra, 7 pãezinhos de meio penny serão vendidos por 1 penny. A caneca de 3 doses vai ter 10 doses. E eu vou fazer ser crime beber cerveja aguada, e o reino será comum a todos. Obrigado, bom povo. Não haverá dinheiro, todos vão comer à minha custa, e eu vou vestir todos com uma mesma libré, para todos se amarem como irmãos, e me adorarem como seu senhor. Sentindo-se cada vez mais estimulado, Cade determina, a princípio, que sejam mortos todos os advogados. Por mandarem criminosos para a forca, e acaba condenado à pena de morte também aqueles que souberem ler e escrever. Em um monólogo, York fala de conquistar a coroa, abre aspas, agora ou nunca, fecha aspas, e revela as razões para provocar o levante. Como instrumento desse meu intento, eu seduzi a quente o cabeçudo John Cade de Ashford para amar confusões, como ele sabe, sob o título nobre de John Mortimer. Esse diabo será meu substituto, pois se assemelha a John Mortimer morto, muito de perto em rosto, andar e falar. Por ele hei de saber que pensa o povo, como afeta o reclamo dos Yorks. Digamos que o prenda ou torturem, não sei de dor que lhe seja infligida, que o faça dizer que eu é que o mandei. Se prosperar, e é provável que o faça, então eu vou da Irlanda com a tropa, para colher o que o safado plantou, pois estando morto Humphrey o estará, e afastado Henrique, venho eu. O quadro do mau governo precipita o conflito entre os vários grupos. O corrupto cardeal Winchester sofre uma terrível morte, provavelmente por envenenamento, e agonizando toma consciência de seus grandes pecados agravados. Por ser ele, ao menos em nome, um religioso, e Suffolk acaba banido e morto na nau em que se dirigia à França. Como indício, procurou um lugar para dar uma relaxada no meu bracinho aqui, como indício de inversão de valores, Margaret mostra-se melhor guerreira do que o marido rei, e
É ela quem organiza as forças para defender a coroa. Derrotadas as tropas da rainha na Batalha de Sr. Albans, essa segunda etapa de Henrique VI termina, assim como a primeira, apresentando um desfecho para a crise que conduz o enredo, mostrando a vitória de York e seus partidários, mas já prometendo a ação que ocupará a terceira parte. Henrique VI de Inglaterra, Margaret, rainha da Inglaterra, Eduardo Príncipe de Gales, filho de Margaret, Richard, duque de York, que luta pela coroa, Eduardo, conde de Marte, futuro rei Eduardo VI, George, duque de Clarence, Ricardo, duque de Gloucester, Edmond, conde de Rutland, filhos de Edward Clifford, comandante das tropas Lancaster, Lady Elizabeth Grey, futura rainha de Eduardo V. Na terceira peça, sobre o triste reinado de Henrique VI, a ação é mais violenta e sangrenta, atingindo a própria coroa. A ação começa com Henrique, que se tornara prisioneiro dos Yorks, chegando a Londres e firmando um acordo segundo o qual ficará no trono até a morte, com a condição de nomear Richard de York seu herdeiro. O rei deserda, portanto, o próprio filho Eduardo. A decisão deixa a rainha Margaret furiosa e impulsiona a organizar um ataque contra o próprio marido para desfazer o acordo. As tropas da rainha vencem a Batalha de Wakefield, onde, junto com a implacável Clifford, Margaret captura o jovem Rutland, filho de Duque de York, que é então torturado e morto pelos dois. Logo depois, capturado o próprio Duque de York, que a rainha trata com violência e deboche, antes de Clifford o matar. É dela uma das mais violentas falas da peça que, em parte, diz: é quem queria ser rei da Inglaterra. Foi quem levou festança ao parlamento, pregou sermão sobre sua linhagem, onde Santa Filharda para ajudá-la, Eduardo Bonitão, Jorge Mulherengo, e onde anda o prodígio corcunda, Dick, o moleque, sempre resmungando e estimulando o pai em seus motins. Veja, meu lenço eu manchei com sangue que o bravo Clifford, com a ponta da faca, fez jorrar bem do peito do menino. Se a água sai dos olhos com a morte, eu lhe dou para secar as suas faces. Pobre York, se eu não odiasse tanto, lamentaria o seu mísero estado. Por favor, chore para alegrar-me, York. O que? O ódio o secou de tal modo que, por Rutland, não caia uma só lágrima? Para completar sua maldade e provocar os 3 filhos do duque, Margaret faz cortar a cabeça de York morto, ficando-a alto de um mastro na entrada da cidade de York, adornada com uma coroa de papel, por ocasião de nova batalha
Taunton, Shakespeare cria uma cena que marca para a plateia todos os erros dessa terrível guerra. A total inversão de valores é vista quando a rainha e Clisforte expulsam Henrique do campo de batalha, alegando que ele atrapalha a mulher, que atua melhor que ele como general. Sozinho, longe da luta, Henrique reflete sobre a tristeza de sua condição como rei. Minha rainha Margarete e mais Clifford me expulsam das batalhas, proclamando que só prospero quando eu estou ausente. Quisera eu, Deus, morrer neste momento, que há no mundo senão sofrimento. O que, Deus, como seria boa a vida se eu fosse apenas um homem do campo, sentando sobre o monte, como agora, talhando em lenhos relógios de sol, nos quais varia passar os minutos, e quantos deles fazem uma hora, e quantas delas formarão um dia, e quantos dias passarão um ano, quantos anos na vida de um mortal. Sabendo disso, repartiu o tempo. Por tantas horas olho o meu rebanho, por tantas horas devo descansar, por tantas horas fico contemplando, por tantas horas devo divertir-me. Tanto tempo estão prenhes as ovelhas, em tanto tempo se desmama a cria, em tanto tempo posso tosqueá-la, e assim minutos, horas, dias, anos, bem vividos na forma que lhes cabe, levariam o velho à sepultura. Que bela a vida assim, que paz, que encanto! Não é mais doce a sombra que a folhagem dá ao pastor que vale o seu rebanho, do que a que dá do céu todo dourado ao rei, quem vê em tudo a falsidade. Por certo, ela é 1000 vezes mais suave, e, ainda, o rude queijo do pastor, e o magro caldo que carrega ao campo. E o sono bom que tira sobre as árvores, e usufrui com segurança e gosto, são bem melhores que o manjar dos reis, do que os vinhos em copos dourados, do que o esculpido leito em que deita para encontrar cuidados e traições. Dá um negocinho por dentro, né? A melancólica cena acaba com, abre aspas, quadro vivo, fecha aspas, que denuncia os horrores de uma guerra civil com a das Rosas, em que Lancaster e os York, parentes, lutaram por mais de 30 anos. Entram em cena, abre aspas, um filho que matou o pai, fecha aspas, e logo após, abre aspas, um pai que matou o filho, fecha aspas, que circunstâncias sobre as quais eles não têm nenhum controle, colocaram-nos em campos opostos. Nessa guerra, as forças da rainha são derrotadas e o filho mais velho de York, Eduardo, é proclamado rei. Sabendo que a rainha imediatamente partiu para a França com o filho Eduardo para pedir auxílio ao rei francês, o conde Warwick, que sempre apoiou os York, a ponto de ser chamado o fazedor de reis, fecha aspas, parte depressa para tratar do casamento de Eduardo V com a irmã do rei Luís da França, garantindo assim o apoio do tradicional inimigo ao novo rei. Henrique, depois que estava fugido na Escócia, volta à Inglaterra disfarçado, só por saudade da sua terra, e é imediatamente preso. Eduardo V, encantando
com um novo poder, recebe visita de Lady Elizabeth Grey, que vem lhe fazer um pedido e por quem ele se apaixona imediatamente. O arrebatamento faz com que Eduardo tome uma decisão equivocada de se casar com Lady Grey, traindo a palavra que Warwick havia empenhado à França e se casando com uma mulher sem dote, sem peso político, muito mais velha, que já era, inclusive, mãe de 3 filhos. Situação de Eduardo V vai agravando, além de, em casa, desgostar seus irmãos, George e Ricardo, que veem seu prestígio diminuindo em favor da família de Nossa Rainha. Warwick, sentindo como embaixador diretamente os efeitos da ofensa feita à França, começa a apoiar a rainha contra os Yorks, levando consigo para o lado inimigo George de Clarence, irmão de Eduardo, que vendo este arranjar bons casamentos para a família da nova rainha, casa-se com a filha de Warwick, algo desse tipo. Mas nessa disputa, a vitória novamente dos Yorks. Clifford e seu filho são mortos. Em toda a Segunda Guerra da peça vai aparecendo com mais força a figura de Ricardo de Gloucester, o irmão mais moço do rei, que o apoia em seu desastrado casamento, ficando claro ao longo da ação que a proximidade ao irmão é, na verdade, estratégia para tentar retomar o trono. Durante um longo monólogo que informa bem ao público que ele é o que deseja, ele afirma: eu sei sorrir, eu sei matar sorrindo, mostrar-me alegre com o que me tortura, lavar com falsas lágrimas as faces, mudar de rosto a cada situação, afundarei mais barcos que a sereia, matarei mais que o olhar do basilisco, discursarei melhor do que o Nestor, que como Sinon tomarei outra Troia. Sei colorir-me qual camaleão, mudar de forma melhor que Proteu, ensinar truques a Maquiavel. Capaz disso, eu não pego essa carona. Capaz disso, eu não pego essa carona? É uma pergunta, né? Ora mesmo, mais longe a agarrava. Forte, né? Bem legal. Quando depois da derrota definitiva do Lancaster, Ricardo sabe que a rainha Margaret escapou para a França, e a fim de evitar que haja qualquer tentativa de pôr o antigo rei de volta ao trono, ele parte rápido para a Torre de Londres, onde está preso Henrique V, e o mata com total frieza. Em seguida, toma um momento para refletir sobre o que fez. Eu, sem piedade, sem amor, sem medo. É bem verdade o que me disse Henrique. Cheguei ao mundo com as pernas para frente, pois não tinha eu razão para pensar-me, para arruinar o que nos usurpou. A parteira assustou-se. Outros gritaram, abre aspas, Jesus, socorro, já nasceu com dentes, fecha aspas. O que é verdade quer dizer, bem claro, que hei de rosnar, morder, bancar o cão, pois já o que os céus assim me deformaram, que fale o inferno,
me entortando a mente. Não tenho irmão, não me assemelho a irmão, e o amor, palavra que abençoa o velho, reside em homens que são parecidos. E não em mim, eu sou eu só, sozinho. Aspira exatamente uma ausência de amor, de solidariedade humana, que melhor revela a maldade dos homens. Ricardo volta à corte para dar a boa notícia do assassinato e a peça acaba com Eduardo, sem contar com a consequência de sua má escolha matrimonial, preparando-se ingenuamente para festas e comemorações, porque, abre aspas, aqui começam as novas alegrias, fecha aspas. Não pode haver final mais trônico, já que a peça que se segue imediatamente é Ricardo III. Ricardo III. Uau! Não ficar olhando os personagens não, porque aqui levou então. Eduardo V, rei da Inglaterra, da dinastia de York, Elizabeth Grey, rainha da Inglaterra, duquesa de York, mãe de Eduardo, do rei Eduardo V, de Clarence de Ricardo Margaret, viúva do rei Henrique VI, da casa de Lancaster, George de Clarence, irmão do rei Eduardo V, Ricardo de Gloucester, irmão do rei Eduardo V, futuro Ricardo III, duque de Buckingham, aliado de Ricardo na conspiração Catesby e Hastings, seguidores de Ricardo, conde de Warwick, o fazedor de reis, fecha aspas, ligado aos York, Rivers, Grey e Ocean, ligados à rainha Elizabeth, prefeito de Londres, Tyrrell, assassino dos filhos de Eduardo V, Henry Tudor, conde de Richmond, candidato a coroa Lord Stanley, padastro e apoiador de Henry Tudor. Palavras difíceis, né? Vamos que vamos. Henrique V, o último ancestro, foi um homem bom e piedoso, porém mau rei em razão de sua fraqueza e incompetência. Sua má gestão, porém, permitiu e estimulou o arrasador conflito doméstico da Guerra das Rosas e culminou por levar ao trono da Inglaterra o pior de todos os reis, Ricardo III, considerado o primeiro grande protagonista da obra de Shakespeare. A popularidade da peça, desde a estreia, pode ser comprovada, entre outros fatores, por ela ter tido nada menos de 6 edições antes da publicação das obras completadas de Shakespeare. Em 1623, o fato de Ricardo ter um ombro bem mais alto que o outro e também um braço ressequido favorecia a intenção do autor de mostrá-lo não apenas como um mau rei, mas também como má pessoa, já que na época
Qualquer deformação física era tida como indição de deformação moral, além de encontrar farta documentação sobre os crimes e o aspecto físico de Ricardo na biografia escrita por Sir Thomas More. Não há dúvida de que Shakespeare, no intuito de marcá-lo como corporificação do mal, usou para criá-lo as características do vício da literatura e do teatro da Idade Média, também chamado iniquidade, falso testemunho e duplicidade, entre outros nomes, todos negativos. A peça abre com um grande e famoso monólogo de Ricardo, graças ao qual o público fica plenamente informado de sua verdadeira natureza e seus verdadeiros objetivos. Vamos saber qual que é? E agora, o inverno do nosso desgosto faz-se verão glorioso ao sol de York. E as nuvens que cobriam nossa casa estão todas enterradadas no oceano. Nossas frontes ostentam as coroas da glória. Os braços erguem-se em estátua. E a guerra, com semblante transformado, em vez de galopar corcéis hirsutos para aterrar as almas do inimigo, vai saltitar no quarto de uma dama o lascivo tange de um alaúde. Mas eu, sem jeito para o jogo erótico, nem para cortejar meu próprio espelho, que sou rude, e a quem fala a majestade do amor para mostrar-me ante uma ninfa, eu, que não tenho belas proporções, errado de feições por malícia, da vida inacabado, vindo ao mundo antes do tempo, quase pelo meio e tão fora de moda, meio coxo que os cães ladram e deles me aproximo. Eu que nesses fraquíssimos momentos de paz não tenho um doce passatempo, senão ver minha própria sombra ao sol e cantar minha própria enfermidade, já que não sirvo como doce amante para entreter esses felizes dias. Determinei tornar-se um malfeitor e odiar os prazeres desses tempos. Armei conspirações graves, perigos, profecias de bêbados, libelos, para pôr meu irmão Clarence e o rei dentro do ódio mortal, um contra o outro. E se o rei Eduardo for tão firme quanto eu sou falso, fino e traiçoeiro, ainda este Clarence está preso, pois uma profecia diz que G será o algoz dos filhos de Eduardo. Após este monólogo, Ricardo pode, abre aspas, representar, fecha aspas, os outros personagens se mostrando sempre como um perseguido, vítima de seu físico desagradável, sincero e incapaz de mentir, porém o faz sem iludir a plateia, que já está avisada sobre o seu falso comportamento. Para estruturar a ação em torno da figura e da carreira de Ricardo, Shakespeare vai de encontro à verdade histórica, incluindo a figura de Margaret, a viúva de Henrique VI, no elenco. Mas, sabendo que ela, após a morte do marido, nunca mais voltar à Inglaterra, ele não a faz tornar parte em nenhum trecho da efetiva evolução da trama.
Como a fúria do teatro medieval, ele aparece louca, ela aparece louca para maldizer os órgãos de todo geral e Ricardo, em particular, em uma fala extraordinária que, junto com o monólogo inicial dele, serve de guia aos acontecimentos. À medida que o que ele planeja vai acontecendo, as pragas que ela roga vão também se concretizando. Depois de estabelecer um ambiente na Inglaterra e seus malignos planos para chegar ao poder, o famoso monólogo de Ricardo já mostra que ele começa a agir. George vai preso simplesmente porque tem o nome começando com G, sem que Ricardo lembre o rei que ele é Ricardo, Duque de Gloucester, e que, portanto, tem G no nome. Ricardo aparece a caminho da cadeia e diz a Clarence que a rainha fora responsável por sua prisão, garantindo assim que se agrave a crise entre o rei Eduardo e Jorge de Clarence. Em seguida, Ricardo interrompe a procissão do funeral de Henrique VI para enfrentar Anne, viúva de Eduardo, o filho de Henrique VI, que ele, Ricardo, matara. Argumenta com tal habilidade com a pobre Anne, que, perdida e sem apoio em uma corte York, onde não resta mais nenhum Lancaster, ela acaba concordando em se casar com ele. O rei Eduardo, doente e quase morrendo, reúne a família para que todos se reconciliem. E, nessa ocasião, mais uma vez, Ricardo faz o papel de bom moço, o infelizmente perseguido, com o cinismo total. A rainha Margarete aparece, se regozija por ver os Yorks brigando e, finalmente, avança para lançar sua maldição contra todos eles, em uma fala notável que dirige primeiro à rainha, mulher de Eduardo V, e depois Ricardo. Se é dado às maldições entrar no céu, abri-vos nuvens ao brado de ódio. Que o teu rei seja morto, não na guerra, mas pelo excesso, como assassinado, morreu o nosso para fazê-lo rei. Teu filho Eduardo, príncipe de Gales, pelo meu Eduardo, que era o príncipe, morra jovem, também pela violência. Tu, rainha, por mim, que fui rainha, sobrevivas à glória, como eu mesmo, vivas muito, a chorar pelos teus filhos. Veja outra, como eu vejo hoje a ti, coberta dos direitos que hoje gozas, como está instalada tu nos meus. Eu não te esqueço, cão, espere e ouve. Se o céu possui alguma horrenda praga que exceda estas que eu lanço sobre ti, guarde-as, até que isolem teus pecados, e então derrame sua indignação sobre ti, destruidor da paz do mundo. Enquanto isso, Clarence, na prisão, relata ao guarda o sonho que teve, no qual Ricardo o mata, muito embora continue a pensar que ele é seu protetor na corte. Em seguida, os assassinos que Ricardo contratara chegam à prisão e, depois de quase desistirem da missão, convencidos pela eloquência de Clarence, foste chamados dentre o mundo inteiro para matar um inocente? Fecha aspas. Meu amigo, há um vislumbre de piedade nos teus olhos, fecha aspas. Cumprem as ordens de Ricardo quando Eduardo, moribundo, quer perdoar Clarence. Ricardo vem avisá-la da morte do irmão e Eduardo morre
pensando que é responsável por mais esse crime. Morto Eduardo IV, o novo rei deve ser o príncipe Eduardo, seu filho, que tem 10 anos de idade e está em um castelo afastado de Londres. Encaminha do irmão, o jovem duque de York, de 8 anos. Ricardo e seu grande aliado, seu abre aspas, segundo eu fecha aspas, o duque de Buckingham, planejam mandar buscar os jovens príncipes e, para aguardar a coroação, os instalam na Torre de Londres. Desde logo, Ricardo manda Catesby, seu seguidor, consultar Hastings sobre a possibilidade de coroar passar para Ricardo. De a coroa passar para Ricardo. Como Hastings permanece fiel aos príncipes meninos, no dia seguinte ele é enforcado, abre aspas, por traição, fecha aspas. E logo depois, o mais conhecido partidário da rainha e dos príncipes, Rivers, Grey e Walsingham, são também executados, sem qualquer julgamento ou sequer acusação. Fingindo estar sendo ameaçado, Ricardo simula um ataque a si mesmo e faz novamente de santo e consegue o apoio do prefeito de Londres como candidato à coroa. Com as grandes qualidades de Ricardo sendo proclamadas por seus amigos, está na hora de ser preparada sua coração. A notícia da usurpação chega à duquesa, mãe de Ricardo, também a Elizabeth, viúva de Eduardo, e a Anne, quando elas estão tentando visitar os meninos na Torre de Londres e são impedidas, assustada, a ex-rainha manda seu filho Dorset fugir para a Bretanha e lá unir-se ao conde Richmond. Ricardo quer que Buckingham mate os meninos e, como este hesita por uns momentos, encarrega outro, Tyrrell, da tarefa. Quando Buckingham volta e tenta receber o que Ricardo lhe havia prometido para ajudá-lo a conquistar a coroa, esbarra em uma negativa que o leva a resolver juntar-se a Richmond. Tyrrell mata os 2 príncipezinhos. Anne, que Ricardo mandara anunciar que estava doente, morre, agora rei, enfrentando a ira da rainha Elizabeth, viúva de Eduardo. Pelas mortes de seus irmãos e filhos, Ricardo cinicamente se oferece como marido para a filha dela, sua própria sobrinha, que já estava prometida a Richmond. Este aparece representando agora a dinastia Lancaster, já tendo reunido um grande exército para desembarcar em solo inglês. E Buckingham, que o apoia, é traído pela maré ao chegar, sendo feito prisioneiro e morto por Ricardo. Na noite da véspera da batalha entre Ricardo e Richmond, apresentada como um grande conflito entre bem e o mal, há uma notável cena em que os fantasmas de todos que Ricardo matou aparecem amaldiçoando-o e rezando por sua derrota, para em seguida aparecerem no sono tranquilo de Richmond, abençoando-o e rezando por sua vitória. Ricardo é como sempre valente na batalha, mas é derrotado, e quando cai morto, a coroa fica presa em um arbusto, e Stanley, o padrasto de Richmond, a entrega ao futuro novo rei. Com a vitória militar e o casamento com Elizabeth da dinastia de York,
acaba finalmente a Guerra das Rosas. Henrique monta sobe ao trono como Henrique VII, o primeiro rei da dinastia Tudor, cujo símbolo será uma rosa branca e vermelha. Dá hidratado, dá hidratado, dá hidratado. Delícia! Suco de caju com limão. Quando fica, no finalzinho fica ácido, dá vontade de... Toda leitura de livro tem que ter uma garrafinha de água. Sempre. Tá boa, tá agradável hoje, não tá? Liberdade do domínio da forma. Sonho de uma noite de verão, 1595. O Mercador de Veneza, 1597. A Megera Domada, 1594. Rei João, 1594. Romeu e Julieta, 1596. Isso tudo não vai ser hoje, né? Vai até nosso horário até 8 horas, tá bom, galera? Enquanto cedo ainda tem mais 1 hora, vamos ver até onde nós vamos, não é? Muito obrigado pela sua presença. Pode compartilhar, pode desfrutar, pode relaxar, né? Só mantenha o foco aí que Shakespeare já estava em Londres há cerca de 5 anos e gozava de pleno domínio da forma dramática em qualquer uma de suas variadas manifestações. Os teatros haviam ficado fechados desde o início de 1592 até meados de 1594. Ali provavelmente CGI, tá bom, galera? Por causa de uma forte epidemia de peste bubônica. E as peças que ele escreve a partir de sua reabertura já o mostram, buscando caminhos próprios, mais livres para contar a história que o atraem por poderem ser usadas como veículo para expressar suas ideias. Na época de Shakespeare, ninguém jamais lembrou-se de registrar em que data cada uma delas havia sido escrita, de modo que referências no texto ou de pessoas que estivessem visto o espetáculo fora a característica de cada época, mudam com o amadurecimento do autor. Só podem integrar cada texto em uma época sem saber realmente entre aquele grupo em que ordem foram escritos. Há nessas peças, no período entre 1594 e 1596, 2 anos, só escreveram uma peça só. Hein? Não é fácil não, vai nessa de compositor, né? Alguns pontos em comum, o tom lírico que aparece em momento poético e o fato de o autor tratar com mais atenção, mas não exclusivamente, de relações interpessoais. Sonho de uma noite de verão. Vou estar pulando os personagens, tá? E vocês vão anotando conforme vai aparecendo. Tá? Essa linda comédia trata-se basicamente do amor e dos obstáculos a serem vencidos. Até eu conheço eles, conheço todos eles, meu amor, conheço. Conheço todos eles. Estou disponível para passar por todos por você. Hein? Essa linda comédia, vamos lá.
O máximo que eu posso ir é até o meu quarto. Brincadeira. Essa linda comédia trata basicamente do amor e dos obstáculos a serem vencidos até que ele possa se realizar. Constitui uma trama tripla em que Hérmia, Helena e Lisandro e Demétrio passam por problemas na adolescência, com a oposição dos pais às suas vontades. A peça abre quando Hipólita e Teseu se preparam para se casar depois de terem se enfrentando em uma guerra, e os artesãos que vão festejar as bodas do famoso casal ensaiam uma, abre aspas, hilariante tragédia, fecha aspas, de amor contrariado, sem saber exatamente diferenciar a vida e a arte. Como se diz muito que Shakespeare não sabe criar enredos e escreve apenas a partir de outros. É preciso lembrar que não existe nenhuma fonte para esta trama básica dos dois casais. Uma cena enquanto Teseu anuncia seu casamento com Hipólita, para daí a 4 dias Egeu, pai de Hérmia, aparece para se queixar de que a filha quer se casar com Lisandro e não com Demétrio, que ele escolhera para marido dela. Isso leva Lisandro a dizer: em tudo aquilo que até hoje eu li, em lendas ou histórias que eu ouvi, o amor nunca trilhou caminhos fáceis. Nesse texto, torna-se importante a informação de que nas leis de Atenas, na ocasião da ação, os pais tinham total poder sobre as filhas, podendo até mandar matá-las ou trancá-las em um convento caso se negasse a casar com quem indicassem. Enquanto Egeu está em conversa com Teseu sobre os planos para seu casamento, Lisandro convence Hérmia a fugir com ele para a floresta, na qual uma rica tia dele os abrigará, podendo, assim, se casar sob proteção. Hérmia conta o plano à sua amiga Helena, para variar, triste e queixosa porque Demétrio, por quem ela é apaixonada, não a ama, preferindo casar-se com Hérmia, mas a notícia deixa Helena contente e a jovem resolve contar o plano da amiga para Demétrio, confiando que assim ele lhe ficaria agradecido e trataria melhor. Na floresta, Oberon e Titânia, o rei e a rainha das fadas, que andam brigados há alguns meses, se encontram e brigam ainda mais. Porque Teseu quer que Titânia lhe ceda para seu séquito um pajem da corte dela, do qual ela não quer se separar, já que é filho de uma serva sua que morreu, ele entregou o filhinho para criar. Oberon, realmente irritado, manda seu diabinho de estimação, ou Robin, pingar umas gotas de certa flor nos olhos de Titânia. Quando ela for dormir, a fim de que ela se apaixone pelo primeiro ser que encontrar ao acordar. Para adormecê-la, as fadas cantam uma canção. Primeira fada. Cobra de língua dobrada deve sumir, como a doninha. Batráquios não façam nada, fiquem longe da rainha. Coro 2. O rouxinol vai cantar sua canção de ninar. Nana, nana, ninou. Nana, nana, ninar. Nem feitiço, nem encanto, porque aqui podem passar
a noite é pra descansar. Primeira fada, larga a teia e vai-se embora. A aranha de perna torta, o tesouro dá o fora, e o verme se comporta. Couro, coro, o roxinol vai cantar sua canção de ninar, nananana ninou, nananana niná. Nem feitiço, nem encanto, por aqui pode passar, a noite é pra descansar. Segunda fada, bom que tudo está aquietado, fique só um guarda postado. Na floresta está também um grupo de artesãos que ensaia a antiga tragédia de Píramos e Tisbe, o que diverte muito Puck pela total incompetência dos atores. Bobina, o tecelão, Quina, o carpinteiro, sanfona, o remendão de flores, Justinho, o marceneiro, Bicudo, o funileiro, o fominha, o alfaiate. Bobina, tem umas coisas nessa comédia de Píramos e Tisbe que nunca vão conseguir agradar. Primeiro, Píramo tem de puxar da espada para se matar, coisas que as madames não suportam. O que é que você me diz disso? O que é que você me diz disso? Bicudo, a palavra que vão ter um medo, e palavra que vão ter um medo muito perigoso. Fominha, eu acho que, pensando bem, temos que deixar as matanças de fora. Nada disso, eu tenho uma ideia para dar jeito em tudo. É só me escrever um prólogo e, no prólogo, avisamos a todo mundo que não vamos fazer mal a ninguém com nossas espadas e que Píramos não é matado de verdade. E para maior garantia, fica dito a eles também que eu, Píramo, não sou Píramo, mas Zé Bobina, o tecelão. Isso tira todo o medo deles. Puck, que fazem esses trapos barulhentos tão próximos ao leito da rainha. O que é isso? Uma peça? Eu vou ouvir e, se achar que é preciso, vir ator. Moleque, como sempre, Puck faz Bobina ficar com uma cabeça de burro quando sai de cena um momento. Quando Bobina retorna, os companheiros saem correndo apavorados. Bicudo, Bobina, você está diferente. O que é isso que estou vendo em você, Bobina? O que você está vendo? Só podia ser a sua cabeça de burro, ora essa. Quino, Deus te abençoe, Bobina. Você está transmudado. Bobina, estou vendo essa sujeira. Vocês estão vendo se conseguem me fazer de burro para me assustar. Em outra parte da floresta, vendo Demétrio maltratar Helena, Oberon ordena a Puck que pingue o suco da paixão nos olhos de um rapaz com trajes da Antenienses, naturalmente Demétrio. Tentando cumprir a tarefa que Oberon lhe deu, Puck vai alegre pela floresta com dificuldade para encontrar o rapaz que deve fazer-se apaixonar por Helena em sua missão. O diabinho vai cantando no caminho. Pela floresta eu corri, e ateniense eu não vi, em cujos olhos pingar meu licor que faz amor. Mas silêncio, quem está aí? Roupas de Atênias eu vi. É ele que o meu patrão diz que não tem coração. E ali a repudiada dorme na terra encharcada, nem pode fazer a cama perto de quem não a ama. Em seus olhos indiferentes joga esse suco potente, que o amor em seu olhar não o deixe descansar. Desperte
Quando eu parti, vou pro Oberon servir. Com os jovens, tinham se perdido a floresta Puc. Pinga o suco por engano nos olhos de Elisandro e a confusão chega ao auge quando os dois ficam apaixonados por Helena, que acha que os dois estão zombando dela. Elisandro acaba abandonado Hérmia, que fica desesperada e sozinha. O terceiro ato é todo entregue a uma total confusão. Titânia acorda e se apaixona por Bobino, agora com cabeça de burro, que fica espantando, mas encantando, com sua condição de amado da rainha, servido por suas fadinhas servos, principalmente semente de mostarda, teia de aranha e ervilha de cheiro. Enquanto esse estranho romance tem lugar, os 4 jovens atenienses vivem toda espécie de desentendimento, até que Oberon se dá conta de que houve e faz com que eles 4, exaustos, adormeçam na grama, fazendo Puck corrigir a confusão com as gotas de uma nova flor. No quarto ato, Titânia acorda e se dá conta do grotesco episódio do amor com Bobino. Este volta a ser quem é e reencontra os companheiros, que estavam tristes sem o seu melhor ator. Teseu e Hipólita, que estavam caçando, encontra os 4 jovens adormecidos. E, já que agora Demétria ama Helena, Egeu não tem remédio senão consentir que a filha Hérmia se case com Lisandro. O ato final é toda uma festa. Os 3 casais se casam no mesmo dia e, em respeito ao esforço dos menos preparados, Teseu escolhe a peça dos artesãos para o entretenimento que deve ter lugar depois da cerimônia e antes da hora de os casais se recolherem para a noite de núpcias. Quando os rapazes jovens riem do que está sendo apresentado, Teseu, como bom governante, chama a atenção deles, pois os artesãos estão fazendo o melhor que podem e por isso têm de ser respeitados. Aqui, novamente, o autor mostra-se preocupado com as questões da boa administração. Saem todos os humanos e, com as fases, Obedon abandece a casa. Agora, está de madrugada, aqui teremos casa de fada. O próprio leito do noivado será por nós abençoado, e quem dali vier ao dia terá fortuna e alegria. E assim os 3 casais de amantes sempre serão no amor constantes, e os erros vis da natureza não mancharão sua beleza. Nenhum defeito ou cicatriz lhe virá dar prole infeliz, ou desprezada por nascer, como acontece a tanto ser. Com este orvalho consagrado, fadas, fazei o ordenado, e abandonado em cada sala, neste palácio a paz se instala, todos terão doce repouso, e o seu Senhor será ditoso. Parte agora, e sem demora, vinde encontrar-me à luz da aurora. Nesta peça, mais uma vez, Shakespeare deixa claro ter lido avidamente as comédias de Plauto, pois
tal qual acontecia nas obras do autor romano. Puck vem concluir a peça e pedir aplausos ao público. Se nós sombras ofendemos afetar, se nós sombras ofendemos acertar, tudo podemos, é só pensar que dormiam, se visões apareciam e que esse tema bizonho apenas criou um sonho. Plateia não repreenda, com perdão tudo se emenda, porque afirma sem mentir, se conseguirmos sair daqui sem ninguém vaiar, prometemos melhorar, juro que não estou mentindo. Boa noite, eu vou saindo, a se aplaudirem como amigos, porque o salvará de perigos. Show! Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Boa. Acabamos esse, agora nós estamos indo para outra peça, que é O Mercado de Veneza. Tô com vontade de rir. Vamos lá. Continuando a escrever sobre as relações interpessoais, neste período Shakespeare já começa a ampliar seu campo de interesse e a situar os protagonistas de suas tramas em ambientes mais complexos e com problemas mais sérios. Para escrever O Mercador de Veneza, faz uso de duas situações de contos de fado. A primeira refere-se a uma escolha que deve ser feita entre três opções, como ocorre em Cinderela, O Gato de Botas ou em Rei Lear, e a segunda a um compromisso inadmissível, a qual firma-se confiando em que o momento de cumpri-lo não favorecerá a má consequência, como a promessa do Idomeneu de sacrificar a primeira pessoa que encontra ao pisar em terra firme e ao chegar deparar-se com seu filho. O tom lírico domina a comédia, sim, porque haverá um final harmônico, mas pela primeira vez Shakespeare irá usar a prosa em tom sério e em momento significativo. Em Veneza, Antônio, o bem-sucedido mercador, conta a um pequeno grupo de amigos que está triste, mas não sabe por quê. Neste momento, chega Bessane, seu grande amigo. Ele conta que está apaixonado, mas não tem dinheiro para fazer a corte como deveria ser feito, pedindo-lhe dinheiro emprestado com a promessa de pagar após o casamento. Em Belmonte, requintada área residencial de Veneza, a jovem Pórcia queixa-se à aia e amiga Melissa de ser muito infeliz porque o pai, ao morrer, deixara determinado que ela só poderia casar-se com aquele que, entre três arcas, uma de ouro, uma de prata, uma de chumbo, fizesse a escolha correta. Até o momento aparecem-lhe horríveis todos os candidatos que se apresentaram, e ela deve receber em breve o príncipe de Marrocos, que também quer tentar a escolha. Enquanto isso, cujo capital está todo engajado em vários navios a caminho de diferentes pontos de comercialização para atender, o amigo pede 3.000 ducados e Shylock, deu de quem várias vezes falara mal e fizera pouco encontro no Real, a área comercial da cidade. Shylock diz que faz questão de não cobrar juros de Antônio, já que este condena essa prática e que, a título de brincadeira, eles assinarão um contrato segundo o qual
No caso de não pagamento em determinado prazo, Sherlock poderá tirar do corpo de Antônio uma libra de carne. Bassanio diz que Antônio não deve assinar, porém este, confiando que suas naves lhe trarão bem mais que o necessário dentro do tempo estipulado, assina o documento. Jéssica, filha de Sherlock, está apaixonada pelo cristão Lorenzo e os dois pretendem fugir, o que são ajudados por Lancelot, o esperto criado de Sherlock, que passa para o serviço de Bassanio. E quando Sherlock sai de casa para ir tratar de empréstimos a Antônio, Lorenzo e seus amigos, aproveitando o carnaval, raptam Jéssica, que leva consigo joias e dinheiro do pai, tendo se disfarçado de pajem para integrar-se no alegre grupo. Em Belmonte, com grande solenidade, o príncipe de Marrocos vai fazer sua escolha, lendo antes o que está escrito nas arcas. Cada doido com essas maluquices, né? A primeira é de ouro com a inscrição, abre aspas, eu tenho que desejam muitos homens, fecha aspas. A segunda de prata que promete, abre aspas, quem me escolher terá o que merecer, fecha aspas. A terceira de chumbo afirma rude, abre aspas, escolhe a mim quem dá e arrisca tudo, fecha aspas. Informado de que na arca certa será encontrado um tratado de Pórcia, o príncipe de Marrocos tem uma longa e bela fala de reflexão. Escolhe a de ouro, que é errada, e foge apavorado pelo que lê na mensagem que há dentro, que começa com abre aspas, nem tudo que luz é ouro. Nem tudo que luz é ouro. É verdade repetida. Muita gente perde a vida só para olhar um tesouro. Fecha aspas. Aliviada Pórcia prepara-se para o próximo candidato. O novo candidato à mão de Pórcia é o príncipe de Aragão que, após refletir e deixar claro que pensa muito bem de si mesmo, escolhe a arca de prata, também errada, e acompanhada por outra mensagem assustadora. O príncipe de Aragão mal acaba de fazer sua escolha e é anunciada a chegada de Abias, um jovem veneziano, fecha aspas, que o mensageiro cobre os elogios de ponto de Pórcia, mandar que ele pare, pois acredita que esteja anunciando algum parente. A cena acaba com Nerissa exclamando que espera que seja Bassanio, obviamente por saber que Pórcia já andou trocando olhares com ele. Como sempre, o ato central concentra a essência da ação e tem 3 etapas. Na primeira, para regozijo de Sherlock, corre boatos de desastres com várias naves de Antônio, criando um clima tenso. Sherlock, provocado pelos amigos de Bassanio, hesita entre a alegria pelos azares de Antônio e a dor e a revolta pela fuga de Jéssica, e dá uma amarga explicação para o empréstimo em uma fala que tem muito do ressentimento contra o antissemitismo, que contém a seguinte passagem: um judeu não tem olhos, um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentido, afeições, paixões, não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeitado às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, esquentado e
regelado pelo mesmo verão e inverno, tal como um cristão? Quando vós nos feris, não sangramos nós? Quando nos divertis, não nos rimos nós? Quando nos envenenais, e não morremos nós? E se nos enganais, não haveremos nós de nos vingar? Se somos como vós em todo o resto, nisto também seremos semelhantes. E quanto isso, em Belmonte, Bassânico e Pórcia, apaixonados, aguardam em grande tensão a escolha da arca. Ela tenta adiar o momento. Eu lhe peço que guarde um dia ou dois para arriscar-se, pois se escolhe errado, perco sua companhia. Aguarde um pouco, algo me diz, mas que não é amor, que eu não quero perdê-lo, e o Senhor sabe que não é ódio que aconselha assim. Bassânio, no entanto, não aguenta a ideia dessa terrível espera e também ele tem em sua fala de reflexão antes de escolha, cujo começo e fim são. Os aspectos podem ser contrários à essência. O mundo muito engana na aparência. Na lei, que causa chega tão corrupta que a palavra sonora e adocicada não lhe atune o erro. Mas a ti, o pobre chum, que me falas mais, de ameaças que promessas, eu darei a minha escolha, que ela seja leve. E a reação de Pórcia à escolha certa é de paixão. Todas as paixões, mas se desvanecem o medo, os olhos verdes do ciúme. Amor, modera-te, controla o êxtase. Faz cair leve a chuva de alegria. E a prolongada explosão da alegria e felicidades acaba cortada por Salânio e Salério, amigos de Bessânia, que vêm avisar que Antônio perdeu a aposta. A Xiloque está exigindo o cumprimento do contrato. Pórcia e Bassânio trocam anéis e ela o autoriza a gastar o quanto for necessário para salvar o amigo, já que Bassânio sente ter sido dele a culpa de Antônio passar esse período. Jéssica e Lourenço vão para Belmonte, onde pedem abrigo a Pórcia. Ela não apenas os recebe muito bem, como, alegando ter de afastar-se por um assunto sério, deixou-os encarregados de dirigir a casa em sua ausência. O motivo de tal ausência é o fato de Pórcia ter resolvido participar do julgamento da cobrança de empréstimo, apresentando-se como Baltazar, advogado de Antônio. A grande cena do julgamento é em si um notável exemplo da questão da justiça e das leis. Sherlock, amargurado com a fuga da filha, tornou-se implacável com Antônio, enquanto ele insiste na letra da lei, nos termos exatos do contrato. Tudo parece ir a seu favor. Pórcia, como o jovem advogado recomendado por seu tio jurista, apela para a misericórdia em fala tocante que começa assim: a graça do perdão não é forçada. Desde os céus, como uma chuva fina sobre o solo, abençoada duplamente, abençoa a quem dá e a quem recebe. É mais forte que a força. Ela guarnece o monarca melhor do que a coroa. O certo mostra a força temporal, atributo do orgulho e majestade, onde assenta o temor devido aos reis, mas o perdão supera essa imponência.
é um atributo que pertence a Deus, e o terreno poder se faz divino quando a piedade curva-se à justiça. É com a letra de lei que Shylock é derrotado no tribunal, perdendo sua fortuna, que parte para a filha, em parte para Antônio. Bassanio fica mais do que grato ao advogado que o livrou o amigo. Procura pagá-lo, mas este recusa qualquer coisa, a não ser o anel que ele traz no dedo e que jurara a posse jamais tirar. Bassanio acaba por dar o anel a Baltazar. E depois tem que se explicar à esposa. Depois da imponente cena do julgamento, o tom lírico da comédia é reposto no início do último ato, com um lindo diálogo entre Jéssica e Lourenço, que, após lembrar inúmeras das grades histórias de amor, leva Lourenço a dizer: como é doce o luar sobre esta encosta, aqui fiquemos, para que os sons da música encham o nosso ouvido. A noite calma combina com os sons desta harmonia. Senta, Jéssica, vê o chão do céu patinado de ouro flamejante. Não há uma só órbita no espaço que, ao se mover, não cante como um anjo para acalentar os doces querubins. Jéssica, Bassanio, Graciano e Nerissa, acompanhados por Antônio, chegam a Belmonte para comemorar, e a comédia termina em tom de celebrada alegria. Vamos ver que elas têm 7h30. Cabe mais, né? Vamos. Agora é a Megera Domada. A Megera Domada. Vamos ver. Com duas cenas temos um prólogo, abre e fecha aspas, que se inicia quando Christopher Sly, um mendigo bêbado, é levado para o palácio de um lorde rico, banhado, vestido e posto na cama até acordar. Assim que acordar, é tratado como um nobre que estivera doente, esquecido de sua vida, na qual tem até uma bela e jovem esposa. Justamente enquanto está sendo feita essa brincadeira, aparece em cena uma companhia de atores prontos para apresentar uma comédia, que é, então, a ação principal da peça A Megera Domada. O jovem Lucentio chega a Pádua, Itália, com a intenção de estudar, mas logo ao chegar vê uma cena na praça em que Batista fala com os candidatos à mão de sua filha Bianca, explicando que esta não poderá casar-se antes que a mais velha Caterina encontre seu marido. O próprio pai, que tem clara preferência pela caçula, não faz cerimônia ao dizer que a filha mais velha é insuportável, intratável, tudo isso na frente da própria, que não é de espantar. Fica revoltado e agressivo. O recém-chegado Lucentio se apaixona por Bianca e, tendo ouvido Batista dizer que precisa de professores para a filha mais nova, logo se oferece, trocando de lugar com seu criado Trânio, que se apresenta no lugar do patrão na fila dos candidatos. Estes, querendo alcançar Bianca, fazem um acordo de cooperação a fim de encontrar o marido para Caterina. É quando aparece o cavaleiro Petrúcio, que declara seus objetivos ao viajar a Pádua.
os que espalham os jovens pelo mundo para buscar sorte bem longe de casa, onde pouco acontece. Senhor Estêncio, o meu caso é este. O meu velho pai, Antônio, faleceu. Eu me atirei, então, nesta aventura para vencer e casar como puder. A bolsa tenho cheia, 10 em casa, e então parti para conhecer o mundo. Ao ouvir o conselho, os pretendentes animados indagam se Petrúcio Adorno aceitaria se casar com uma mulher feia e diabólica. Quando ele responde que se fosse rica poderia ser qualquer dessas coisas. Boa resposta. Eles logo anunciam ter uma candidata linda e cheia de qualidades, apesar do outro do humor de fera. Petrúcio diz que aceita e já sai à procura do pai, enquanto os outros candidatos continuam a imaginar como alcançar Bianca. Em seguida, quando perguntando se estaria mesmo disposto ao cortejo, você responde: e por que estou aqui, se não para isso? Um barulhinho me afeta o ouvido? Será que eu nunca ouvi leão rugir? Ou o mar, perturbado pelos ventos, dar guinchos como um javali ferido? Já não ouvi, nas horas de batalha, bater de armas, trompas e relinchos? E falam de uma língua de mulher que não faz a metade do barulho de uma fogueira para assar castanhas? Não assusta. Vão assustar meninos com os mosquitos. Seguem-se as cenas em que Caterine reclama de Bianca, que está sempre se fazendo de vítima. Em seguida, a primogênita acaba saindo, deixando o campo livre para Batista voltar e, como sempre, proteger sua caçula. Petrúcio mal encontra o pai e já lhe pergunta se não tem uma filha, Catarina, que é bela e virtuosa. E, mesmo diante da secura do pai, se apresenta fazendo os maiores elogios à moça e ainda apresenta Hortêncio, seu amigo pretendente ao amor de Bianca, para ser professor das meninas. Batista declara que infelizmente sua filha não serve para ele. Petrúcio muda a situação dizendo que, pelo que vê, o pai não quer se separar dela. Depois de Trânio, também apresenta Lucêntio como candidato a professor, aceito por Batista. Petrúcio diz que não tem tempo a perder, e mesmo antes de ver Caterine já decide marcar o casamento para o domingo seguinte. Pede que o pai a mande falar com ele sozinho, e antes que ela entre já elabora o plano para domar a megera. Se falar alto, reclamará por sussurrar. Se amarrar a cara, dirá que tem aspecto suave. E assim por adiante. Desculpa, velho. Os caras são doidos. Por misericórdia, Senhor, tem que ir, cara. Ai, Senhor. Vamos lá. O primeiro encontro entre Caterine e Petrúcio é uma grande briga, porém, não há dúvida de que o primeiro momento
Cada um dos dois reconheceu no outro seu verdadeiro par, apesar da animosidade entre ambos que resulta em diálogos cortantes. Caterine, burro e você são feitos para a carga. Petrus, bela carga é a que é feita de mulheres. Esse é defesa, hein, garoto? Te dá um abraço. Esse tava decidido, hein? Eu vou ser para deixar feio. Caterine, eu não sou pangaré como você. Petrus, querida, Kate, eu não me pesarei, pois sabendo como é jovem e leve. Caterine, leve demais para que você me pegue, mas tendo todo o peso que me cabe. Petrúcio, só de carne? Caterine, falou como urubu. Petrúcio, e urubu, doce pomba não a pega? Mas para pomba tudo isso é comer sapo. Petrúcio, vamos, vez para não estar com tanta raiva. Caterine, se sou vespa, cuidado com o ferrão. Petrúcio, o remédio que tenho é arrancá-lo. Caterine, um tolo assim não sabe onde ele fica. Petrúcio, quem não sabe onde está ferrão de abelha? No rabo. Caterine na língua. Petrúcio, língua de quem, Caterine? Se é por grossura, na sua. E adeus. O tom continua agressivo, mas Petrúcio confirma a data do casamento. Na frente do pai e dos amigos, ele garante que há um perfeito acordo entre eles de que ele irá se comportar como uma megera diante dos outros, mas será uma seda quando estiver só com ele. Uma vez encontrado com um marido para Caterine, voltam Hortêncio e Lucente, candidatos à mão de Bianca, a antiga rivalidade, cada um se apresentando a Batista como o melhor marido, para não restar dúvida de que a busca de casamentos ricos é de parte a parte. Batista declara que se casará com Bianca no domingo seguinte ao do casamento de Catarina. Aquele que apresentar as melhores garantias, ou seja, o mais rico. O terceiro ato começa a Lucentino supostamente dando aula a Bianca, quando na realidade está aproveitando o tempo para conquistá-la, o que efetivamente consegue. Em seguida, entra em cena o casamento. Na praça, todos esperam por Petrúcio e Catarina já está achando que passara pela humilhação de um noivo não aparecer. Petrúcio finalmente chega trajando uma roupa velha e suja, ou meio caricata, e quando lhe sugere trocar-se antes da cerimônia, ele alega que Caterina se casará com ele, não com suas roupas. Depois que os noivos e convidados entram na igreja, na praça vão chegando notícias das loucuras que Petrúcio vai fazendo, o que, no entanto, não impede que a cerimônia se realize. Na saída, todos se preparam para o banquete nupcial, quando Petrúcio diz que não terá tempo para a festa, pois quer chegar em casa antes de anoitecer. Caterine grita, reclama, diz que vai ficar, mas Petrúcio, fingindo que ela defende de quem a quer segurar, leva a noite consigo. Os convidados, sem perceber exatamente o jogo do noivo, julgam que ele está partindo para uma vida infernal, e Bianca, como sempre, está partindo para uma vida infernal. Não.
e Bianca, como sempre, se apresentando como superior. Diz que, louca, a irmã teve o que merecia, casando-se também com o louco. O processo da, abre aspas, domação, fecha aspas, de Caterina acontece na casa de Petrúcio. No seguinte diálogo, o casal chega exausto e faminto, mas o noivo reclama e ofende os criados, dizendo que a comida está insuportável. Por fim, Catarina termina a noite em claro sem comer. Petrus está queimado como a carne, mas que cachorros! O que é do cozinheiro? Como ousam vilões trazer para mesa coisas feitas de um jeito que eu não gosto? Levem tudo, as bandejas, copos, tudo. Atirem nele pratos e comidas, seus cabeças de mula, seus grosseiros. Estão reclamando? Eu curo vocês todos. Saiam os criados. Caterina, marido, por favor, não se afoguente. Com boa vontade, a carne estava boa. Pecado. Petrus, eu disse, Kate, estava queimado e seco, e eu fico proibido de tocá-la porque provoca cólera e enraivece. Melhor ficarmos ambos em jejum, sendo que somos todos dois coléricos, do que comer essa carne tostada. Paciência, amanhã tudo se ajeita. Mas esta noite jejuamos juntos e agora vem ao leito nupcial. Saem. Em algumas montagens, Petrus tem aparecido usando um chicote ou agredindo Caterina fisicamente, mas não foi isso que Shakespeare escreveu originalmente. O que ele aparentemente quis mostrar é a necessidade do marido em fazer com que Caterina compreendesse que ela não está mais sendo injustiçada e aprendesse, assim, a integrar-se no relacionamento com o marido, o cabeça do casal. E a partir do momento em que ela, percebendo a jogada, passa a concordar com o marido, mesmo que ele diga as coisas mais loucas, tudo entra no lugar. E, estando ambos de acordo, eles partem para visitar Batista em Pádua. A trama de Bianca também tem de se resolver. Ela e Lucentio haviam fugido para se casar, mas conseguem esclarecer tudo, enquanto Hortêncio, rejeitado, casará-se com a viúva que o perseguia há tempos. Como em várias outras comédias, tudo acaba com uma grande festa. Nesta, os três maridos conversam a respeito do casamento, lamentando o destino de Petrus, que resolve, diante dessa situação, fazer uma aposta para que se venha a saber qual é a esposa mais obediente. As três estavam em outra sala, e cada um deles deveria mandar chamar a sua para que viesse depressa ao seu encontro. A dócil e submissa Bianca de outrora e também a viúva, que se mostrara sempre gentil, mandam dizer que estão ocupadas, que os maridos, se quiserem, que as procurem. Petrus, por sua vez, manda chamar Caterina e ela vai ao seu encontro imediatamente, obedecendo também quando ele a manda para as outras duas. Com todos presentes, Caterina tem uma grande fala sobre a obediência das mulheres, que muitas vezes é tida como machista, mas que, na verdade, para ela, refletia a posição de harmonia naquela época, expressada pela ideia do, abre aspas, encadeamento dos seres, fecha aspas. Se a mulher deve respeito ao marido, ele, por sua vez, tem de respeitar tudo que ela tem direito em sua posição. Caterina diz, entre outra coisa, seu marido é senhor, é vida, é guarda. Seu chefe e soberano,
ele que lhe cuida, ele a sustenta, seu corpo ele dedica ao mais árduo labor em terra e mar, na noite horrenda e no frio do dia, para deixá-la no lar segura e quente, e só pede a você por recompensa amor, beleza e doce obediência. E no final ela afirma: deixem então esse orgulho indevido, pondo a mão sobre o pé de seu marido, como final de que, se o quer a sorte, a mão está pronta, que ela o reconforte. É importante, porém, notar que Tutus não pisa na mão da esposa, mas diz: mulher, é isso. E agora um beijo, Kate, deixando-o sentindo e ostenso invejoso do relacionamento dele com essa Caterina domada. Rei João. Galera, até sábado que vem. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa leitura. Shakespeare, que as peças contam. E tá aí, muito obrigado pela sua companhia. Espero, tenho certeza que foi um sabadinho de ZTH muito legal. Com muito entretenimento. Diretamente para você, MCBR 667, americano que te usar. Muito obrigado, beijo no coração, até a próxima.